Shalom, shalom, meus queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus por mais essa oportunidade. Nós estamos realizando uma série de ministrações sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós já falamos sobre a ansiedade, lembram? Falamos sobre a tristeza, sobre a alegria, a inveja. E hoje nós vamos falar sobre a raiva. O que a Bíblia diz sobre esse sentimento? Você sabe? Você sabe, Iago, se a gente pode ou não sentir raiva? O que você acha sobre isso? Você acha que a gente pode ou não? Eu acho que o mais certo é não sentir, né? Hum, será que o Iago tá certo? E você, Sofia, você acha que sentir raiva é bom ou não? É ruim? Eu acho que a gente tem sim raiva por causa que a gente é ser humano, mas a gente deve ter domínio próprio sobre nossas emoções. Hum, muito bem. Será que a Sofia e o Iago têm razão? Será que eles estão certos? Então, vocês sabem, nós já falamos aqui muitas e muitas vezes, né? Que nós temos um corpo físico que nós podemos, né, tocar. Nós temos uma alma e um espírito, ok? E as emoções que nós estamos falando aqui, os nossos sentimentos, eles estão na nossa alma. E é por isso que nós devemos ter total controle sobre ela. E como é que nós controlamos a nossa alma? Através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, vamos ver aqui nessa ministração de hoje o que a Bíblia fala sobre esse sentimento de raiva e vamos ver se isso que a Sofia falou, isso que o Iago disse, é verdade, segundo o que está na palavra de Deus. Então, vamos lá? Vamos conferir? A Bíblia, ela nos ensina que não controlar a raiva ou ira faz mal para quem está guardando esse sentimento. Em Provérbios 29, versículo 22 e 23 está escrito: o homem irado provoca brigas, e o gênio violento comete muitos pecados. Gálatas 5, do 19 ao 21, diz assim: que as obras da carne, elas são manifestas. O que são as obras da carne? São as obras que a gente pratica movido pela alma, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, são as obras dos nossos desejos carnais. E o que são as obras da carne? Lá em Gálatas 5 está escrito, né? Vocês já conhecem bastante esse versículo, mas quem está em casa também pode conferir quais são as obras da carne: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, a inveja, a embriaguez, a orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a raiva, ela é obra da carne. E se é obra da carne, é algo que não é bom, não é verdade? Então, mas será que é errado sentir raiva? Será que está errado quando a gente sente raiva? Ou será que está certo quando a gente sente raiva? E a gente vai responder essa pergunta, eu acredito que já até foi respondida, mas a gente vai responder através do texto que diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E aqui nesse versículo está a resposta da pergunta, né? Que diz que a gente pode até ficar bravo, mas a gente não pode permanecer bravo. Então a resposta do Iago e da Sofia estão certas, porque é um sentimento, nós acabamos sentindo,
Mas o que que diz ali, ó? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que que isso quer dizer? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso quer dizer que nós podemos até, por algum momento, ficar bravo, mas nós não podemos deixar o anoitecer, né? Se pôr o sol e continuar bravo. Isso aí não. A gente tem que ter o domínio próprio e controlar a ira. E não podemos permanecer, ficar bravo até o outro dia. Então, isso que está escrito ali no versículo. E aí é interessante continuarmos lendo essa parte aqui, porque diz assim, ó: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então aqui está dizendo que quando a gente permanece irado, quando a gente fica amargurado, quando a gente fica fazendo gritarias, falando mal, todas essas coisas, a gente entristece o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que cuidar muito com isso, com esse assunto, que ele é muito importante para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus. Certo, queridos? Mas como é que a gente pode controlar a raiva? Porque você deve estar pensando assim: poxa, eu sinto raiva, eu sou um ser humano, né? Nós sentimos. E como é que a gente faz para a gente controlar a raiva? Para a gente não deixar se pôr o sol e permanecer, então, né, irado? Ou para a gente não sentir e acabar sendo violento, né? Que aí gera o pecado. Porque se você não controlar a sua raiva, aquele momento de raiva, o que que vai acontecer? Vai gerar o pecado, né? Vai gerar a consequência daquilo ali. Então é por isso que o Senhor nos adverte que nós podemos sentir, mas nós não devemos permanecer. Nós podemos sentir, mas nós não devemos ser violentos. Não é verdade? Então é isso que está escrito ali. E aí o Senhor dá também o remédio, né? Ele mostra como que nós vamos fazer isso. Porque pela nossa própria vontade, pela nossa condição, a gente não consegue mesmo. A Dayana não consegue. A Manu também não. E nem a Irânia. Mas o Espírito Santo de Deus é que nos ajuda. Em Gálatas 5, os versículos 22 e 23, diz que o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então é através da presença do Espírito Santo de Deus que habita em nós que nós vamos controlar os nossos sentimentos. A Sofia respondeu de uma maneira muito acertada, que ela falou, a gente tem que ter domínio próprio. Então, queridos, o domínio próprio é muito importante para a gente identificar. Na hora que você sentiu a raiva, você tem que, já na mesma hora, pensar no domínio próprio, no Espírito Santo de Deus e pedir para o Senhor, né? Nas nossas orações, nós devemos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê o domínio próprio, nos dê a condição da gente controlar as nossas emoções. Então, queridos, alguns personagens bíblicos sentiram raiva. E poderia citar vários exemplos aqui, né? Mas nós temos aí o exemplo de Neemias, que ele ficou bravo ali, né? Ficou zangado quando soube que alguns dos seus também adoravam a Deus e estavam sendo oprimidos. Neemias 5:6. Nós temos aí um exemplo de Caim e Abel, né? A ira, né, se acendeu sobre a Caim e Caim acabou matando seu irmão Abel através desse ato violento, né? Que ele sentiu a raiva, mas ele não controlou, né? Então ele acabou agindo com violência, né? Isso nós vimos na semana passada, vocês lembram que a gente falou de Caim e de Abel? Vocês lembram disso? Então aqui nesse mesmo texto de Caim e Abel,
está o exemplo ali, né? O mau exemplo de Caim, que, movido por esse sentimento de raiva, acabou cometendo ali um ato muito violento contra o irmão. O profeta Jonas também ficou irado quando Deus mostrou compaixão pelos ninivitas. Deus corrigiu Jonas naquela situação, né? Dizendo que não era certo o Jonas ficar tão irado naquela circunstância. Ele disse que Jonas deveria sentir também compaixão, né? Pelos pecadores arrependidos. Então, para você ver, né? As nossas emoções, elas são tão, muitas vezes, tão injustas, né? Elas não produzem a justiça de Deus, que através das nossas emoções, às vezes a gente faz julgamentos errados, né? Que não é o julgamento de Deus. Naquela situação de Jonas ali, Deus estava querendo perdoar o povo porque eles estavam arrependidos. E Jonas não entendeu, né? Jonas estava bravo com aquele povo e não teve condições de ter o domínio naquele momento de entender que o Senhor tinha perdoado eles, mesmo que eles tivessem feito coisas erradas, o Senhor decidiu ter misericórdia deles. E quem somos nós, né, para julgar contrário ao Senhor? Se o Senhor teve misericórdia, amém, glória a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, tem que cuidar muito isso, né, que Jonas teve essa situação ali, esse sentimento de raiva, e contrariou a vontade de Deus, numa circunstância em que ele devia ter compaixão. Então, o que quer dizer, né? Quer dizer que a ira, ela não produz a justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela não é a nossa justiça. O Senhor, ele julga segundo a vontade dele. E quando nós deixamos as nossas emoções prevalecer sobre o nosso espírito, muitas vezes nós acabamos cometendo injustiças. Nós não praticamos a justiça de Deus. Por isso que nós temos sempre que controlar as nossas emoções através do Espírito Santo de Deus, do domínio próprio, para que a gente possa entender a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, muitas vezes, não vai ser a nossa vontade. Nós vamos olhar para uma situação, para uma circunstância, e a gente vai, né? A nossa alma vai dizer algo que não é o que Deus está dizendo. E quem é que nós devemos ouvir? Nós devemos ouvir o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós estamos falando sobre esse assunto aqui, sobre as emoções, para que a gente possa compreender que nós temos elas existem, mas nós devemos controlá-las. Um texto muito importante vai ser lido agora e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. E se vocês não prestarem atenção, eu vou começar a pedir para vocês lerem o texto. O texto é de Tiago, tá? Nós vamos ler dos versículos, Tiago 1, dos versículos 19 até o 26. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e para ficar com raiva. Olha só, né? O antídoto para a raiva é a presença do Espírito Santo de Deus. Ali já tem uma chave, né? Para a gente conseguir ter o domínio próprio e evitar a raiva. Mas aqui nesse texto de Tiago, tem também uma informação muito importante. Qual é a informação? Cada um esteja pronto para ouvir e demore para falar e para ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo o costume moral e toda a má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada e depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade para as pessoas. E se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando aqui que é religioso? Se não souber controlar a sua língua, sua religião não vale de nada e está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo.
Na última quinta-feira, a pastora Fabiana falou algo muito importante para mim. E eu vou falar aqui para vocês porque me ajudou muito isso que ela falou. Teve algumas circunstâncias que eu passei nessa última semana e que eu lembrei muito disso e eu espero falar isso aqui e que possa ajudar vocês também. Toda vez que eu penso em dar uma resposta quando eu estou brava, eu lembro do que a pastora Fabiana me disse. Então eu vou dizer isso aqui para vocês também. Ela disse assim: Jesus foi para a cruz sem dizer uma palavra. Ele tinha todos os motivos e toda a razão para falar, mas ele não respondeu. Ele não falou nada. Então, queridos, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês sobre como controlar a raiva. Muitas vezes nós temos que ter o domínio próprio de não falar nada. Simplesmente observar o que está sendo dito, pedir em pensamento que Deus tenha misericórdia da pessoa que está falando e não falar nada. Só ficar olhando assim. Tudo bem. Existem, queridos, muitos perigos da gente não controlar a raiva. Aquele que não tem domínio sobre as emoções tem uma fraqueza, na verdade, uma fraqueza muito grande. Em Provérbios 25, 28, diz assim: como uma cidade arrombada sem muralhas é o homem que não consegue se controlar. Porém, por outro lado, quando nós cultivamos a habilidade de controlar a raiva, mostramos que somos fortes de verdade e que temos discernimento. Provérbios 14, 29 está escrito que a pessoa que se mantém calma é sábia. Mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. E olha o que diz o versículo 32 de Provérbios 16. Provérbios 16, 32. Esse aqui é incrível. Diz assim: quem não se ira facilmente é melhor do que um homem valente. Já pensou nisso? Que quem consegue dominar as suas emoções, quem tem equilíbrio, é melhor do que um homem valente. Olha que importante isso. Salmos 37, 8 diz assim: deixa ir e abandone o furor, não se aborreça e não se volte para fazer o mal. Controle a raiva antes que você faça alguma coisa que se arrependa. Quando nós sentimos a raiva, queridos, nós temos uma escolha. Nós podemos escolher deixar para lá antes que aquele sentimento nos leve a fazer o mal, ou fazer alguma coisa e depois acabar sofrendo as consequências daquilo que foi feito. Então, o melhor a fazermos é entendermos o que está escrito em Efésios 4, 26, que diz: fiquem irados, mas não pequem. Então, isso que a Sofia e o Iago responderam é verdade. Nós podemos ficar irados, mas nós não podemos pecar. Nós não podemos praticar atos quando nós estamos com raiva. Nós temos que procurar o domínio próprio, a gente tem que procurar se acalmar e, de preferência, não falar nada. Porque até se nós falarmos, provavelmente nós vamos falar algo do qual nós vamos nos arrepender. Amém, queridos? Uma escolha muito sábia é a gente se retirar do lugar quando a gente estiver com raiva. Se tiver uma situação acontecendo, alguém falou alguma coisa para você que você sentiu raiva, daqui a pouco essa pessoa vai até começar uma briga. O melhor que você tem a fazer é não falar nada e se retirar, antes que comece ali uma discussão. Isso você pode observar em Provérbios 17, 14. Também é importante a gente observar com quem que a gente está convivendo, né? O que a gente está ouvindo. Porque tem muitas situações que acontecem da gente ter esse sentimento porque a gente ouviu alguém falar. Então vem alguém e conta algo para você. Tem que ter muito cuidado com isso, porque provavelmente nem é verdade o que a pessoa está falando. E daqui a pouco você vai escolher ouvir o que aquela pessoa está dizendo e gerar ali um sentimento de raiva em você.
Em Provérbios 19:11 está escrito que a perspicácia do homem faz com que ele não se ire facilmente. Antes, então, de chegar a alguma conclusão a respeito de algum assunto, é bom que a gente reúna todos os fatos, procure saber sobre toda aquela circunstância, né? E perdoar, né, meus queridos? Nós devemos perdoar, porque o Senhor Jesus, naquela cruz, mesmo passando por tudo que ele estava passando, ele teve misericórdia, ele pediu a misericórdia de Deus sobre aquelas pessoas que estavam agredindo ele. Então, ali nós temos o maior exemplo, né, de que nós devemos perdoar quando as pessoas falam da gente. Em Filipenses 4:7, eu também gostaria de trazer para vocês uma maneira de nós controlarmos a raiva, né, esse sentimento de ira, é a oração. Então, nós devemos orar pelas pessoas, né, que nós sentimos raiva, que nós tivemos aquele sentimento. Nós devemos ser sinceros com Deus, conversar com o Senhor e dizer para Ele: olha, Senhor, eu senti raiva naquela situação. Me perdoa por ter sentido raiva, me perdoa por ter sentido isso, ter pensado algo, né? Daqui a pouco a gente pensa, não fala, mas pensa, né? Então, me perdoa, Senhor, por ter pensado a respeito dessa pessoa, né? Eu não agi da maneira correta, mas por favor, Senhor, coloca amor no meu coração. Eu quero amar essa pessoa, mesmo com todas as circunstâncias, com tudo isso que foi dito, eu quero amar. Perdoa ela, Senhor. Ela não sabe o que ela está fazendo. Então, nós temos que orar sobre aquela situação que gerou raiva no nosso coração, para que nós não venhamos a permanecer com raiva. E também eu gostaria de informar vocês que nós devemos cuidar muito bem com quem que nós estamos andando. Escolha bem os seus amigos, queridos. Nós temos a tendência de ser como os nossos amigos. Em Provérbios 13:20 está escrito que aquele que anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, a Bíblia mesmo nos diz, né, que nós não devemos andar com aquele que se irrita facilmente, não se envolva com quem é propenso à ira, para que você nunca aprenda seus caminhos e arme um laço para si. Provérbios 22, 24, 25. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem é facilmente, de quem se ira facilmente. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Então, queridos, tenham cuidado se vocês têm amigos que se iram facilmente, que são violentos. Não é que você não pode ser amigo dessa pessoa, né? Nós não vamos deixar de ser amigos deles, nós não vamos deixar de conviver com eles, porque nós devemos transbordar a presença de Deus na vida deles. Mas nós temos que ter cuidado, porque senão daqui a pouco você está imitando o comportamento dessa pessoa, né? Você está se irando aí facilmente, você está sendo uma pessoa violenta e você não sabe por quê. Nós devemos também cuidar muito aqui que nós estamos assistindo, principalmente videogame, né, que nós estamos jogando, ou séries que nós estamos vendo, porque isso pode também influenciar o nosso comportamento. Nós podemos achar que isso é o comportamento normal e daqui a pouco nós estamos imitando aquele personagem. Quando vê, a gente começa a falar o que o personagem fala, a gente começa, né, a reproduzir aquilo que nós estamos assistindo. Então, também temos que ter cuidado em relação a isso. Então, respondendo às perguntas iniciais e já agora encerrando a ministração, nós podemos então sentir raiva, é um sentimento, ele existe, mas nós não devemos permanecer com raiva. E nós também não devemos agir quando nós estamos com esse sentimento. O que nós devemos fazer? Nós devemos orar, pedir a Deus que nos tire aquele sentimento, que nos ajude, que nos dê sempre domínio próprio. Nós temos que pedir nas nossas orações sempre, sempre, sempre domínio próprio, para nós conseguirmos controlar as nossas emoções. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, depois eu vou passar alguns versículos para vocês no grupo do WhatsApp sobre a raiva, alguns que foram lidos aqui, para que a gente fique bem, bem esperto, né, em relação a isso, e a gente não peque
por falta de conhecimento. Agora, nós vamos selar essa palavra com a ceia do Senhor. Pegue seu pãozinho, pegue seu suco, e nós vamos fazer a ceia do Senhor. O texto que nós vamos ler está em João 6, que a gente vai ler. O versículo é o 53 e o 54, que diz assim: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Então, pegue o seu pão, pegue o seu suco, e nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo perdão a Deus. Nós vamos pedir perdão para o Senhor por todas as vezes que nós permanecemos com raiva e por todas as vezes que nós falamos ou agimos movidos por esse sentimento. E nós vamos pedir agora por o Senhor nos encher de domínio próprio, para que nós possamos, todas as vezes que sentirmos esse sentimento, nós possamos ter o Espírito Santo de Deus controlando e tirando isso da nossa vida. Amém? Então, vocês orem comigo aí de onde vocês estão. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, te pedindo perdão, Pai, me arrependendo, Senhor, por todas as vezes, Pai, que eu permaneci com raiva, Senhor. Peço perdão, Senhor Deus, por todos os pensamentos, ações, atitudes que tive, Senhor, movida por esse sentimento. Senhor, nesse momento, Pai, eu me uno, Senhor, com os meus as minhas emoções, Pai. Peço perdão, Senhor, por todas as vezes que deixei de orar sobre isso, que não dei atenção, Senhor, para isso. Oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, pedindo a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Peço, Senhor, nesse momento a ti, que o Senhor nos encha, Senhor, de domínio próprio, Senhor. Que nós possamos, Pai, transbordar, Senhor, a tua presença, Senhor. Que a gente possa, Senhor, calar todas as vezes, Pai, que temos que calar, Senhor. Possamos sair, Senhor, de ambientes de brigas, de confusão, Senhor. Que venhamos, Pai, entender, Senhor, o que está agindo ali, Pai, e naquele momento sair, Senhor, daquele lugar, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor use, Senhor, as nossas vidas, Pai, de todos aqueles que receberam essa palavra, Senhor. Para, Senhor, agir, Senhor, como um instrumento teu, Senhor, de paz, Pai, de plenitude, de shalom, Senhor, de transformação de ambientes. Em nome de Jesus. Eu oro agora, Pai, e consagro os elementos dessa ceia a ti, Pai. E peço, Deus, em nome de Jesus, que nos faça bem, que venha, Pai, nos trazer vida, Pai, vida e vida em abundância, através, Senhor, da tua presença, Senhor. Assim eu oro, Pai, e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem comer todos. Da mesma forma, Senhor, eu peço, Deus, que esse suco, Senhor, que nós vamos beber agora, Senhor, venha nos purificar, Pai. Venha, Senhor Deus, tirar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não vem de ti, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Deus, através desse suco, Pai, gerar, Senhor, vida nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos também, Senhor, gerar vida na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pode beber todos. Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Maravilhoso és tu, Senhor. Amém.